Vamos receber Eulália Bueno. Muito bom dia, queridos amigos, amigas. A União Espírita Paraense, já uma família no nosso coração. As autoridades que se revestem dos lauréis para se juntarem a nós, como almas afins, na luta em prol do mesmo objetivo. Aos amigos que eu admiro profundamente, meus mestres de doutrina, Raul Teixeira, Alberto Almeida, aos internautas que se encontram vinculados a este centro de convenções de todas as partes do mundo, que eles possam sentir agora, como nós, esse envolvimento ímpar da espiritualidade benfeitora, na realização de um trabalho que foge às nossas percepções físicas e que ameniza a atmosfera afligente da Terra, que daqui para o mundo se irradia um sol de amor. A conquista da felicidade. Há mais ou menos 4 milhões de anos, os ancestrais do homem começaram a povoar a Terra. E desde então, por todos os nomes, a busca é única: ser feliz. Mas como a evolução ocorre exatamente da parte mais grosseira do instinto, da razão, para o sentimento, nós, obviamente, vamos depositando os conceitos de felicidade em coisas, em lugares, que logo passarão. E essa busca ficou muito forte, muito clara, desde os filósofos da Grécia Antiga, onde podemos citar Epicuro, que criou a filosofia do ter, do poder e do prazer, o epicurismo, e o hedonismo, a filosofia da beleza, o cultivo da beleza física. E aí nós paramos e percebemos que até parece que vivenciamos exatamente na época de Epicuro, somos contemporâneos dele, quando vemos todas essas culturas nos envolverem de tal maneira que transferimos os valores da felicidade para coisas tão pequenas, que chegam a ser mesquinhas e que mais nos geram o sofrimento. Depois nós vamos ver Diógenes. Diógenes era exatamente o contrário de Epicuro. Ele dizia que a felicidade estava em não ter absolutamente nada. Porque tudo que tivéssemos geraria uma preocupação. E essa preocupação traria uma instabilidade emocional que nos tornaria infelizes. Então, para que ter? Para que sofrer? De tal forma que ele foi viver na ilha de Corinto, num casebre rústico, e lá ele atraiu a curiosidade de uma pessoa muito importante, muito poderosa, que não se vergava a ninguém, que não admitia ser confrontado por ninguém, nem por causa alguma,
e que pediu para que Diógenes fosse à sua presença explicar para ele, homem de guerras e conquistas, Alexandre Magno, que tinha ou pensava que tinha tudo, e Diógenes disse não. Era uma resposta extremamente temerária, porque ninguém dizia não a Alexandre o Grande. Mas Diógenes disse, ele não tinha nada, não tinha medo. E Alexandre vai à ilha de Corinto para encontrar esse homem ímpar e saber como é que ele pode considerar-se feliz numa vida tão anulada. E quando, com a sua estrutura física avantajada, se coloca à porta do casebre e inquire Diógenes sobre essa filosofia do nada, ter, Diógenes, riscando o chão com um graveto, sem se mover, sem erguer os seus olhos para o conquistador, sem fazer nenhum tipo de reverência, apenas lhe respondeu: não me tire aquilo que não pode me dar. Dizer essa frase para um homem poderoso e agressivo era a morte na certa. Diógenes dizia a Alexandre: você pensa que pode tudo, mas não é você quem me dá o sol. Então retire esse seu corpo da entrada do meu casebre, para não se tornar um obstáculo ao sol, que é infinitamente maior do que você. Um homem corajoso para o seu tempo. E Sócrates se aproxima de Kardec nas suas elucubrações e diz: ser feliz? Ser feliz é ter uma consciência pacificada, um coração tranquilo e um caráter reto. Quanto já caminhamos desde essa época? Diante do turbilhão moral que assolava a França, nos tempos que antecederam a Revolução Francesa, a miséria, a distância social que provocava dores atrozes, a revolta no coração, tudo adredemente preparado por Jesus e seus emissários, para que a terra dos iluministas recebesse Allan Kardec. Mas o epicurismo, o poder, o prazer desmedido, o culto à beleza externa, transformaram o solo francês em algo árido como o deserto. Mas isso não impediu que, onde exatamente declararam a morte de Deus, porque se Deus não houvera ajudado o povo da França a superar as injustiças, porque quando não compreendemos o caráter efetivo da vida biológica como etapas da progressão espiritual, tudo nos soa como injustiça. Então, a França negou Deus, expulsou a religião, fechou as catedrais, transformou-as em templos para esses homens do pensamento, para os enciclopedistas, para os iluministas.
E Napoleão Bonaparte, desviado da sua missão principal, faz com que o caminho para a chegada de Allan Kardec, no mesmo ano em que nasce o codificador, Napoleão autocoroa-se imperador da França. Mas Kardec não temeu. Ele vinha trazer o Consolador prometido. Ele vinha reunir exemplarmente, num trabalho profundo de pesquisa, de esforço, de lógica, de razão, inaugurar a era do Espírito, para que o homem que tanto e tanto se debateu nas guerras, na morte, nos combates, pudesse finalmente conhecer a estrada mais longínqua do que a da terra, onde todos os poderes, todas as propriedades, todos os títulos ficam pequeninos, porque nós somos seres imortais. E como bem disse o nosso companheiro, está explícito na pergunta 920 do Livro dos Espíritos. É possível a felicidade na Terra? Não. Então, por que abordamos, num congresso, a conquista da felicidade? Porque a felicidade está exatamente no mesmo nível, na mesma sintonia da compreensão de cada um de nós. Quando tomamos do livro extraordinário e, infelizmente, pouco conhecido, pouco estudado pelos espíritas, e que foi tema de abordagem do congresso anterior, O Céu e o Inferno, no seu capítulo 8, ali está exarada a Constituição, exatamente as leis que regem a caminhada do espírito imortal. E nos seus itens, 1º e 3º, as leis divinas, segundo o Espiritismo, o Código Penal da vida futura, diz exatamente assim: a felicidade completa é um atributo dos espíritos perfeitos. Por isso, sendo espíritos imperfeitos, nós passamos por tribulações que tentam extrair de nós o aprendizado moral. Óbvio que temos que conviver na sociedade material. Óbvio que temos que lançar mão da materialidade, das coisas físicas, tocáveis, com valores, para podermos fazer essa travessia. Porque se estamos num mundo de expiação e provas, vibração não paga conta de luz. Não paga conta de celular. Quem casa tem sogra. Não tem como eliminar essa possibilidade. Se a sogra estiver passando férias num planeta de provas e expiações, mas residir num planeta de regeneração, abençoado seja você. Não é aquele que vai enterrá-la de bruços, para que, se ela começar a cavar, fique cada vez mais profunda. Mas nós também estamos vivenciando o que um outro pensador e filósofo francês de nome Gilles Lipovetsky tão bem colocou no seu livro A Sociedade da Decepção. Porque ele expressou no livro o pensamento coletivo dos grandes homens daquela época, na área das ciências psicológicas, que, da forma como o mundo
e a tecnologia do mundo evoluía, comparando a pequenez moral em que ainda nos restringíamos, a ponto de, diante uma dificuldade, negarmos a existência de Deus. Uma nação negar a existência de Deus. Na Primeira e na Segunda Grande Guerras, Deus foi negado inúmeras vezes, em meio à miséria, às aflições, em que um pai trocava a sua filha por barras de chocolate ou cigarros para sustentar a família. Onde está Deus? Então, essa distância que nós fomos impondo pelas escolhas que vimos fazendo, realmente nos tornou a sociedade da decepção. Porque os nossos valores são líquidos, são superficiais. As escolhas que a tecnologia nos impõe nos transformou em homens frágeis, inseguros, porque nos permitimos convencer que, tal qual um iPad, um iPhone e todos esses aparelhos tecnológicos de ponta, que mal você aprende a mexer em um, já ele está superado, e você também, porque tem que aprender tudo outra vez. Então, nós começamos a agir como se estivéssemos na linha de montagem de uma fábrica, e não mais como seres humanos dotados de uma inteligência espetacular, dotados do livre-arbítrio, da possibilidade da escolha que deveria ter abolido em nós diante dos problemas, dos desafios que a vida nos apresenta, a frase, e agora? Não tenho saída. Isso quer dizer, quando nós buscamos a saída de uma forma que nos contemple, com a admiração da sociedade pelos valores que a medem naquele momento. Então, olha que pessoa competente, aí não importa que ela seja imoral. Então, nós atendendo a esses valores, simplesmente nos tornamos também um objeto que anda, um objeto que pensa, mas alguns imaginam que o computador também pensa, e nem conseguem perceber a grandeza da inteligência espiritual que o criou. E de onde provém toda essa tecnologia que hoje chega até nós, senão do mundo espiritual, provinda de outros espíritos, ou espíritos que aqui estão, com outras experiências para alavancar a Terra, propiciando-nos uma vida menos complicada no que diz respeito à tecnologia, mas que, não compreendida por nós, o seu efeito moral, completamente dilacerado, gera constantes sofrimentos a cada um de nós. Quem dera, pensam uns, que o WhatsApp pudesse atingir o mundo espiritual, e estaria eu agora passando um WhatsApp para Bezerra de Menezes, para Joana de Ângeles, com uma questiúncula simples para ela, mas para mim não. Porque estou eu andando aí com um carrinho velho, num emprego miserável. Quisera que ela me inspirasse para que eu tivesse amenizado algum sofrimento, não que ele fosse retirado, essa é a condução de alguns espíritas. Não que ele fosse retirado, mas que ele fosse minimizado, suavizado, e que eu pudesse me tornar voluntário da causa espírita, fazer aqui no Pará, aqui em Belém, um voluntariado, lá no Jardim das Oliveiras, né? E quando você fala Jardim das Oliveiras, já tem muita gente querendo colher azeitona e azeite do bom.
Ir lá para colher, não para semear. Porque voluntário é mais ou menos assim, né? Ele se oferece, mas primeiro ele analisa se existe algum benefício, principalmente, assim, Alberto, uma facilidade com a espiritualidade maior para amenizar. Né? De repente, eu presto lá 4, 5 horas de serviço, e isso que eu vou contar não é uma anedota, é uma experiência que nós vivemos recentemente, de um rapaz que alguém lhe disse, alguém que se dizia também espírita, mas que não era, que se ele oferecesse um voluntariado de corpo e alma para uma instituição séria, que ele teria resolvido o maior problema da sua existência. Porque, na realidade, aquele problema só veio para despertá-lo para o trabalho em direção ao próximo. Mas que era pendente de uma outra reencarnação. Porque tudo que está errado na nossa vida, a gente diz, isso é de outra reencarnação. Não é fruto da minha condução. E o problema dele era um problema muito simples, ele devia no cartão de crédito. Com certeza, algum espírito brincalhão teria lhe tirado o cartão na madrugada e usado. Então, não era algo que ele construiu, era um castigo de uma outra reencarnação. Mas esse suposto médium, numa análise da sua aura, eu ainda não consegui bem estabelecer essas leituras de aura, disse que havia um amigo espiritual a quem ele concedera um empréstimo muito grande, muito mais do que o cartão de crédito dele, 3 reencarnações atrás, e que estava disposto agora a pagar. Desencarnado, se bem que agora tem uma moeda virtual, né? Acho que tem uma moeda virtual aí que todo mundo aplica. Talvez fosse nessa moeda. Queria lhe pagar. E aí ele perguntou, e como é que ele quer me pagar? Não se preocupe. Ele vai acionar alguém que vai fazer um depósito numa conta desse valor e, na hora, ele vai trocar o número da conta. E vai cair na sua conta. E aí, veja só, você ficará quites com o seu passado e estará oportunizando, né, esse seu devedor, estará libertando esse seu devedor de uma preocupação, de um sofrimento que ele carrega há 3 reencarnações. E eu lhe disse, e você está fazendo esse voluntariado? Se bem que já estou fazendo há 3 meses, e até agora nada. Falei, deve ser uma questão da economia conturbada em que se encontra o país, o seu amigo deve estar encontrando dificuldades para que alguém tenha essa importância, que não era pouca, para depositar imediatamente na sua conta, mas me diga lá, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Ué, mas eles falaram que é meu, é dívida de outra vida. E você considera uma conduta moral adequada para um espírita simplesmente não questionar um valor que veio à sua conta e não lhe é devido? Mas é a lei de causa e efeito. Eu não posso ir contra a lei de causa e efeito. Meu amigo, é exatamente porque muitos ludibriam a lei de causa e efeito ao gosto das suas emoções e necessidades, que estamos adiando a nossa caminhada espiritual. Você crê que será feliz dessa maneira? Muito feliz, diz ele. Até quando? Até o momento em que você tornar a fazer outra dívida, que a esta altura é pequena, perante a dívida moral na qual você está se envolvendo, e que terá respostas muito dolorosas no seu futuro. Nós temos imensa dificuldade de compreender
que a felicidade é um estado de conquista do espírito. Então não tem prazo de validade, não tem preço. Tudo que é conquistado não se perde. Nós levamos conosco. Então basta olharmos para nós neste momento e dizermos assim: eu estou feliz agora, mas sei que logo mais não estarei. Ou eu sou feliz, porque isso é atemporal. De tal forma que Paulo de Tarso, depois de passar todo aquele período de Saulo para Paulo, onde ele precisou, primeiro, se desvestir do seu orgulho. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito são exatamente aqueles que reconhecem a sua pequenez moral, que estão abertos para a vivência do aprendizado, e isso não é fácil. Basta compararmos, quando adentramos uma escola em qualquer nível, cada etapa que precisa ser vencida traz a sua dificuldade. Muitas vezes precisamos repetir para aprender, para guardar essa lição. Quando não, repetimos inúmeras vezes sem conseguirmos aquilatar o valor daquele aprendizado, tal qual na própria vida. Então, nós precisamos atentar para o que estamos fazendo neste momento da nossa existência. Estamos semeando como estamos colhendo. Estamos colhendo o que semeamos. Então, a doutrina espírita vem nos clamar que, como Paulo, estejamos abertos ao aprendizado dificultoso, doloroso. Quando somos pequeninos, sentimos dores, principalmente nas pernas, e nos contentamos com a explicação da mãe. É a dor do crescimento, meu filho. Até nos sentimos importantes. Começamos a encostar na parede, a traçar o risquinho de um dia para o outro, para ver quanto estamos crescendo, e não compreendemos isso. Negamos insistentemente isso quando se trata do crescimento espiritual. Mergulhamos nos obstáculos da terra e não reclamamos. Nós deixamos a nossa casa, a nossa família, para nos entregarmos a um trabalho exaustivo, mal remunerado, segundo sempre dizemos, não importa a remuneração que recebamos. Estamos sempre procurando melhorar o nosso nível cultural. Mal saímos de uma faculdade, ou de um aprimoramento, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, e já estamos buscando outro, porque queremos buscar também umas condições de vida melhores, de acordo com aquilo que eu adquiri. Mas quando transferimos isso para o espírito, a dificuldade de entendimento nos mostra fatalmente que não conhecemos as leis divinas, que refutamos as leis divinas, embora inclusos nelas, aceitando ou não, conhecendo ou não, querendo ou não, nós estamos submetidos a elas. E se a felicidade é uma conquista dos espíritos de uma envergadura moral, obviamente nós vamos compreender que ela não está nos bens materiais. E quando o livro Sociedade da Decepção nos fala do consumo, antigamente, na época que eu era pequenina, não tão antigamente, parece que foi ontem,
Quando se comprava a televisão, quem podia comprar a televisão só precisava de um bombril para melhorar a recepção da antena. Apenas isso. E não tinha escolha. Era aquela televisão. Era o tempo ainda que a gente não queria dormir, não como as crianças de hoje, que não querem dormir porque estão prisioneiras da tecnologia, mas a gente queria ver que horas as pessoas que estavam dentro da televisão iriam sair. Até porque não compreendíamos como cabia todo mundo lá dentro. Na minha época da televisão era assim. Passei noites insones e não desvendei o mistério, senão mais tarde. Hoje, nós não compramos o eletrodoméstico, o eletroeletrônico. Não compramos o automóvel. Nós compramos um estilo de vida. Porque o marketing criou isso, é uma linguagem subliminar. Então, eu preciso comprar. Eu não necessito, mas eu preciso comprar. Porque fulano tem, Beltrano tem, Cicrano tem. E olha como eles são muito mais felizes do que eu. Então, a diferença entre eu e fulano é um liquidificador. E aí eu vou lá comprar o liquidificador. E eu me deparo com quase uma loja inteira de liquidificadores de todos os tipos, cores. E cada um deles postado estrategicamente, principalmente quando elaboram a propaganda televisiva, numa cozinha planejada, chiquérrima. E aquilo faz uma lavagem cerebral de tal maneira que eu me desprendo dos valores. E vou lá comprar aquele liquidificador, porque eu acho que quando eu colocá-lo na minha casa, vai aparecer a cozinha planejada. O carro, quando nós vemos uma pessoa chegando com um Audi, nós já imaginamos que aquela pessoa tem uma condição econômica muito favorável. E como os nossos valores ainda são pequenos e enraizados na matéria, ainda são muito amoedados, já achamos que é uma boa pessoa, sem saber que aquele Audi acabou de ser roubado. Se uma mocinha sai daqui agora e nós dizemos para ela, hoje, com essa vibração do Pará, aqui você vai encontrar seu príncipe encantado. Aí ela chega aqui no estacionamento do hangar, vem um Audi de um lado e um Fusca do outro. Quem vocês acham que é o príncipe encantado dela? Só que ela não vai casar com o carro. Ela vai desembrulhar o pacote depois. E não adianta test drive antes. Porque felicidade de casamento é construída dia a dia. Na convivência, na compreensão, na elaboração de um plano de sobrevivência em nome do amor. Que, por enquanto, é só de sobrevivência. No test drive do amor. E no meu test drive já vão lá 38 anos em que eu permaneço feliz na estrada que escolhi. Gente, a sociedade da decepção é quando nós viajamos para fora, quando nós atrelamos algo que está muito acima de qualquer coisa que tenhamos a condição de adquirir na terra. É algo que vai sendo assimilado, compreendido, até que chegamos ao momento de Paulo, quando ele diz para Jesus, eu já me encontro feliz em qualquer circunstância. Mas o nosso entendimento de felicidade não nos consegue alavancar para a compreensão de que a felicidade é nós olharmos tudo que está ao nosso redor e sabermos como colocarmos para funcionar. Não é uma felicidade você saber
conduzir tudo que está ao seu redor da forma como ele se encontra. Então, a família, aceitar essas diferenças, avaliar a jornada desses espíritos, que aceitaram retornar conosco, que não são apenas algo, uma engrenagem ao nosso redor que deve girar para nos fazer felizes. Felicidade é um estado íntimo que independe das condições sociais, da cultura que tenhamos, mas é do entendimento do Espírito. E quanto mais nos desvestirmos de coisas que nos prendem à terra, que nos consomem os dias como algo que adquirimos sem uma condição econômica momentânea, mas se pagarmos em 20 anos, dá para comprar. Na maioria das vezes, nós nem usufruímos aquilo, porque vivemos atormentados com esse débito que se estende e se estende, até que o objeto que o produziu esteja transformado a algo irrisório, que não me serve mais, e que vira logo motivo de queixa, porque ele ainda pesa nos valores econômicos restritos que eu tenho. A felicidade não é deste mundo. Porque se fosse, o maior exemplo de infelicidade que nós poderíamos citar, de olhar, seria Jesus. Seria Jesus. Ele passou todas as dificuldades. Ele sofreu a rejeição dos amigos, a traição dos amigos. E no momento sublime em que ele é colocado frente à multidão, aquelas criaturas que ele amparara nos seus momentos de dor, que chegaram a Jesus pedindo que fossem curadas. E no momento que antecede a Páscoa, em que Pilatos pode libertar alguém, quem é que nós libertamos? Porque a humanidade é a representação do nosso estágio moral. Não são eles. Não sou eu, somos nós. É um padrão moral muito uniforme. Eles escolheram Barrabás e nós continuamos escolhendo Barrabás. Por quê? Porque escolher Jesus gera uma responsabilidade, um comprometimento. E Barrabás libera o homem ainda primitivo, instintivo, que vive dentro de mim. Porque o instinto até agora foi o que eu mais vivenciei, tanto que, chamado às decisões, na maioria das vezes, eu acho que nem o WhatsApp, pá, e me arrependo. E digo, não pensei direito, agi por instinto. Eu agi por instinto, me perdoe, foi da boca para fora, para justificar erros, que voltando a Paulo, nós também dizemos, Senhor, por que que eu sei sobre o bem que devo fazer, mas só consigo fazer o mal do qual sei que preciso me libertar? Então a gente age por instinto e é profundamente infeliz. Tantas escolhas diante de nós, mas a estrada larga das ilusões do mundo. Aquela estrada que atende às minhas necessidades imediatas, como imediatas são as precisões do meu corpo biológico. Eu tenho uma dor de cabeça, mas que vou pensar que é uma influenciação espiritual, que é uma emoção mal resolvida. Se tenho que ir a um psiquiatra, a um psicólogo, mas eu não sou louco. Toma um comprimido, é um estresse causado por alguém. A dor de estômago não é a forma como eu me alimento. Não é por eu ser glutão, desmedido.
é causado pelos problemas que os outros me impõem. E eu vou disfarçando os efeitos que o meu corpo expõe, remédio atrás de remédio, e não resolvo as causas que estão dentro de mim. Eu não olho para mim, espírito que sou, e me pergunto, o que é que eu estou necessitando? Porque quem chegou à doutrina espírita, chegou mesmo, já passou pela estrada de Damasco. Paremos de dizer, eu estou na estrada de Damasco, mas ainda não encontrei Jesus. Adiando as oportunidades de ser feliz, sob qualquer circunstância. Mas como ser feliz? No Brasil atormentado por tantos problemas, a miséria de um lado, a corrupção do outro. Como é que eu posso sair aqui deste centro de convenções e conviver bem com tudo que eu vejo lá fora? Compreendendo que cada um de nós vive imerso no seu padrão evolutivo, fruto dos seus pensamentos e das suas atitudes diárias. Então, que eu não preciso ser infeliz porque alguém está roubando. Porque aí eu estarei aceitando um presente desnecessário. Eles irão responder pela infelicidade que, em primeiro, estão causando a eles mesmos. A eles mesmos. Nós estamos indo em direção à era da regeneração. Mas, quando a gente liga o Waze, a primeira coisa que ele anota é onde está o nosso automóvel. Ligue o seu Waze espiritual. Abra a obra de Kardec. Leia a obra de Kardec. Vá à pergunta 920, 922, 621, 620. Vá buscar. E localize o seu automóvel e não perca mais a direção. Não espere que essa correção venha de cima para baixo, porque se de cima para baixo é epicurismo. É a filosofia do ter, do poder e do prazer, que é totalmente fugidio. Construa a sua felicidade na sua conduta ilibada frente a todos os desafios do mundo. Que importa? Que ela chegue a um momento que transborde e impressione aos que caminham ao seu lado, de tal forma que os contamine. Por que é que não nos desprendemos do pessimismo? Por que não nos desprendemos desse olhar para o futuro tão triste, tão cheio de vaticínios tenebrosos? Onde é que estamos colocando Jesus nessa estrada de Damasco, a qual fomos convidados a seguir? Que sejamos servidores dele, servidores do bem, iluminados pela beleza da doutrina espírita, que não nos permite ficar sem resposta a nenhuma questão. Mas para aceitar essas respostas, precisamos limpar o campo do coração, sermos humildes. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Serão, dói agora. Mas essa aflição é a da busca, é a da inquietude. Eu não fico parado esperando que venha. No movimento que eu faço para me libertar, eu vou encontrando a consolação, que é muito maior que tudo que possamos imaginar na terra. E contaminarmos pelo bem, pelo amor, tornarmos o mundo um lugar onde essas criaturas ainda apegadas à materialidade,
querendo usufruir instantaneamente dela, sem aproveitar dela para alavancar o seu estágio de conhecimento moral, elas não mais se sintam à vontade, senão para ou buscar a mudança imediata, que não é fácil, ou resignar-se a continuarem vivendo em outras moradas na casa de nosso Pai, onde tudo lhe corresponde aos anseios. Eu não sou este corpo. Este corpo é um reflexo momentâneo da minha alma, a vestimenta para que eu cumpra este trajeto. Eu sou um espírito imortal. Ela era filha de um homem muito rico, herdara da mãe a superficialidade dos valores e a beleza física, que hipnotizava a todos que a olhavam. Casou-se igualmente com um homem de uma família tradicional americana. Ele vinha das ferrovias e ela dos banqueiros. Tinham tudo nos conceitos da terra para serem felizes, mas não eram. Ele, senador da República, foi eleito governador da Califórnia. Mudaram-se para um lugar aprazível. Construíram uma mansão incomparável, porque a casa destinada ao governador não lhes atendia às necessidades. Foram morar em Palo Alto, próximo a São Francisco. Criaram aquele lugar de tal maneira, como se fosse um U na parte da frente, as repartições governamentais. Uma das alas era para a convivência social dela e do esposo. E do outro lado, numa ala isolada, ali era criado seu filho, de apenas 6 anos, com 2 amas primorosas, uma francesa e outra vinda dos países nórdicos, que trazia o rigor da disciplina. Ele vivia ali, supostamente feliz, porque cercado de luxo e de conforto, mas não via seu pai nem sua mãe. A ama irlandesa, muito apurada na música, ensinou-o a tocar, e a mãe não sabia. Certa feita, um jornalista, contrariado com a forma como ela o tratava, a petulância, o olhar altivo, o desprezo, começou a permear alguma teia em sua vida que pudesse dar manchete de jornal. E foi encontrar num gueto muito pobre de São Francisco uma tia que não era benquista na família, porque se casara por amor com um homem humilde, e isso tisnara a realeza familiar. Então ela foi excluída, estava viúva, doente, vivia abandonada nesse gueto. E ele a encontrou. E quando foi estampar no jornal, revelando que aquela dama da sociedade vivia em opulência ao lado da miséria, a tia dela morreu. E ele ficou mais feliz, porque aí ela seria obrigada a vivenciar 6 meses de luto. Então ela não poderia dar festas, ela não poderia usar joias, não poderia utilizar os vestidos retumbantes que costumava. Ela precisava se vestir de negro, ter uma atitude compungida, respeitosa, ficar fechada no palácio.
era a loucura, era a infelicidade. Como ela viveria ali, reclusa? E já que não tinha o que fazer, lembrou-se: eu tenho um filho, vou visitar Leland, vou ver o que esse menino anda fazendo. E quando ela se aproxima da ala em que Leland vivia em extrema reclusão, ela é atraída por uma música suave, uma balada triste, e vai atraída, abre a porta, e qual não é a sua surpresa? Que quem está tocando essa balada é o pequeno Leland. E ela tem a atitude mais estranha. Ela se ajoelha aos pés do filho. Deita sua cabeça sobre os seus joelhos pequeninos e escuta a balada. E quando ele termina, ela diz: Leland, que música triste, meu filho. Ah, mamãe, é uma balada da Normandia. Ela conta a história de um menino como eu, que não tem ninguém. Leland, como assim você não tem ninguém? Não, mamãe, eu não tenho ninguém. Essa balada fala de uma família. Ele pescador, ela uma mulher simples e o único filho que tinha. Todos os dias ela se conduzia à beira do mar com o filho nos braços, vendo o barco simples do esposo ser engolido pelo horizonte para buscar a pescaria, e que fosse farta para render frutos e oferecer a sobrevivência. Mas um dia, mamãe, quando ela estava à tarde, como sempre fazia, no rochedo que lhe permitia a visão mais ampla, o barco não voltou. O mar não o devolveu. E por 3 dias ela chorou imobilizada no alto do rochedo. E depois, desesperada, atirou-se às vagas do mar, deixando ali o pequenino triste e solitário. Não digas isso, Leland. É assim, mamãe. Papai se entregou às vagas dos negócios, do poder, e nunca vem. Eu estou aqui sobre esse rochedo frio, esperando que ele venha, mas ele não vem. Já nem me lembro dos seus afagos, do seu tom de voz. E você, mamãe? Você atirou-se às vagas das ilusões, das festas. Eu já nem me lembro de como é o seu colo. Não digas isso, Leland. Ela ergueu-se furiosa e voltou para a sua torre de cristal, revoltada, com a dureza do filho em lhe dizer tais coisas. E aí, uma amiga da alta sociedade veio visitá-la. Ela lhe narrou o seu sofrimento. E a amiga disse-lhe: tive uma ideia. Aqui perto há um orfanato. O que você me diz de você colocar um lindo vestido negro, tomar de uma carruagem, encher de guloseimas e mostrar a esse jornalista e à sociedade que você é capaz de prover a miséria de todo o bem possível no meio da própria dor. Que boa ideia me destes. Assim eu posso sair. E foi o que fez. Só não contava que quando a carruagem estava pronta, os jornalistas apostos que Leland escaparia da vigilância de suas amas, iria a um alpendre e gritaria: mamãe, aonde você vai?
E ela disse em alto e bom tom: ora, Leland, vou visitar os órfãos. No meio da dor tenho que oferecer para que Jesus conforte o ser amado. Algo de bom. Eu também quero ir, mamãe. Como é que ela ia dizer não? Seria outro prato cheio para os jornalistas. Engolindo em seco, ela pediu que as amas trouxessem Leland. E quando pensava que tudo estava sob o seu controle, como nós pensamos? Nós achamos que a vida está sob o nosso controle. Então, que nada vai acontecer fora do que ditamos e planejamos. Leland apaixonou-se pelos órfãos. Chorava abraçada a cada criança e dizia: mãe, eu estou na minha casa. Eles também são órfãos. E ela se sentindo incomodada, tentando controlar as palavras de Leland. E Leland feliz, saltitante, sorridente, distribuindo e comendo guloseimas com aquelas crianças que ela preconceituosamente excluía. Apressou o retorno, incomodada com tudo. Foi para casa. Leland recluso. No dia seguinte, uma das amas vem e diz: senhora, Leland está febril. Ah, com certeza pegou alguma coisa no meio daqueles moleques. Não me incomode, trate dele. No dia seguinte, senhora, Leland está com uma febre mais alta, está delirando, está chamando pelos irmãos os órfãos. E ela inquietou-se. Foi até lá, atestou a veracidade. Leland delirava. Chamou o médico, que detidamente o examinou e constatou: senhora, pelo quadro, isso provém de uma emoção forte. E ela narra-lhe o que as amas já lhe tinham dito, e o que ele ouvia Leland balbuciar nos seus delírios. Senhora, ou leve-o até lá, ou tire-o daqui. Ela tirou. Ela empreendeu uma viagem, um cruzeiro à Europa, que demorasse muito tempo, o suficiente para Leland esquecer daquele lugar. E Leland não esquecia. Todos os dias, da beira do camarote, ele dizia: mamãe, para que lado fica São Francisco? Para que lado estão meus irmãos os órfãos? E ela mudava de assunto. E Leland foi ficando esquálido, abatido, novamente febril. E quando chegaram a Roma, ela precisou ficar. Hospedou-se num luxuoso hotel da Vila Ápia, chamou o médico da nobreza europeia. Ele diagnosticou difteria, um caso gravíssimo, não tinha retorno. E o menino, suarento, debatendo-se no leito, disse: mamãe, venha me buscar, tire-me deste rochedo da solidão. E ela impactou. Aproximou-se do leito, com um terrível sentimento de culpa. Ela que estivera mergulhada nos valores supostos da felicidade, e era tão infeliz, tão vazia. Tomou-o nos braços pela primeira vez, e ele disse, arfante: leve-me à janela. E da janela, ele pergunta: mamãe, para que lado é São Francisco? Onde moram meus irmãos os órfãos? E ela olhou para alguém que pudesse lhe dar a direção. Com os olhos lacrimejando, com o dedo apontou: para lá, Leland, para lá. Mamãe, cuide deles para mim. E seus olhos verdes se cerraram para sempre nos braços daquela mulher, que se fez mãe no último instante de vida física do seu filho. Num caixão de mogno,
prata e cristal. Ela desembarcou o corpo embalsamado de Leland em São Francisco. Desta vez vestia-se de negro, que espelhava o sentimento de sua alma. Parou à porta do orfanato. Todas as joias que carregara com ela para a viagem, entregou a direção, como primeiro donativo, em nome de Leland. Ajoelhou-se ao lado do carro fúnebre e disse: eu te prometo, meu filho, serei mãe de todos os teus irmãos, os órfãos, por todo sempre. Foi na dor, foi no desprendimento dos valores materiais que ela descobriu o amor, que ela descobriu um caminho que não precisa se submeter, muitas vezes, às condições da sociedade insana e iludida. Jane Stanford, em homenagem a seu filho Leland Stanford Jr., deixou a riqueza, vestiu-se para sempre de negro e empenhou todos os seus bens para fundar a Universidade de Stanford, uma das 10 maiores do mundo, com centenas de departamentos que estudam assuntos atípicos para a sociedade consumista, como o perdão, comandado pelo Dr. Fred Luskin, e estuda as obras de André Luiz nos seus aspectos científicos. Todos os órfãos que não tiverem condições, a Universidade de Stanford as oferece. Foi na vaga da ilusão, quando acometida pela dor, que aquela mulher desvendou a alma, conheceu verdadeiramente Deus, e na suposta infelicidade do mundo, ela foi feliz, mas não bastou, porque aquele que conquista a felicidade, não se basta a si mesmo, ele dá infinitamente, ele semeia a felicidade por onde vai. É assim que essa universidade extravasa a felicidade que nasceu na dor de um coração materno. Que neste dia, sem que precisamos atravessar os labirintos da dor, nós saiamos a semear, buscando as terras férteis, a partir da nossa própria alma, numa construção incessante de valores imateriais. E conseguimos, neste momento, em que a espiritualidade benfeitora derrama sobre todos nós as rosas que também simbolizam não apenas o congresso, mas o perfume das almas caridosas. Entremeiem o nosso campo celular, que cada célula do nosso corpo seja uma pequenina matriz do amor, e que nossas almas, alçadas aos páramos da convivência amorosa e fraterna, vençam distâncias muito além do Pará, pelos rios, pelas florestas, pelas terras secas, pelas almas desertas, levando talvez a lágrima da dor, semeando em cada vala seca um exemplo de amor. Que rumemos pela terra, deixando os nossos olhos serem arrebatados pela beleza que ela encerra. Mas não nos permitemos
ali ficar. Porque nossa alma nasceu para voar, para ir muito além do infinito, de onde tudo é tão bonito, de onde olhamos o planeta azul, esta casa amorosa que o Cristo construiu, e possamos dizer: bendito seja Jesus, que entrando pela manjedoura e deixando a terra pela cruz, fizestes permanecer, ecoando pelos séculos, o teu hino de louvor. Que a nossa felicidade vença todas as barreiras, se estenda tal qual esteiras, levando na imensidão todo o amor que cultivamos, portas adentro do coração. E que essa paz que também nos faça ressurgir a convivência fraterna, faça ampliar-se a espiritualidade em nós, e que possamos seguir no eco da tua voz, amando-nos uns aos outros, assim como fazes a cada um de nós. Muito obrigado e muita paz.